E hoje, quando o réu é citado, ele é citado para apresentar a resposta, que, na verdade, de acordo com o teor do artigo 396-A, a resposta está no 396-A. Se você for fundamentar a sua resposta, você vai fundamentar no 396 e 396-A do CPP. De acordo com o 396-A, a resposta é uma espécie de contestação. Então, se no cível, o que acontece? No cível, o réu é citado para contestar, não é isso? Aqui no processo criminal, agora também é assim. O réu é citado para contestar, só que aqui se denomina não contestação, e sim uma resposta à acusação, né? Que é completa. Você pode falar sobre todos os assuntos, você pode falar do mérito, você pode falar de nulidades, de prescrição, você pode juntar documentos, você pode requerer diligências, você pode arrolar testemunhas, porque é o momento oportuno de arrolar testemunhas na resposta, enfim, você pode falar sobre tudo na resposta. Compreendido? Uma verdadeira contestação. Legal? Muito bem. O prazo para a apresentação da resposta é de 10 dias, né? 10 dias que a contagem, vale destacar que no processo civil é diferente, né? Aqui a contagem é em dias sequenciais, não só em dias úteis, né? Mas o início da contagem se dá no próximo dia útil. Então, se o réu for citado, por exemplo, num domingo, né? Ele começa a contagem na segunda-feira. Se ele for citado na segunda, começa na terça e assim por diante, né? No próximo dia útil. Aí você vai contar sequencialmente. E se o último dia cair num dia que não é útil, se prorroga para o próximo dia útil, né? Não se conta da juntada da citação aos autos. Tome cuidado com isso, né? É a efetiva citação. Agora tem um detalhe. Esse prazo, né? Aqui cuidado, para a OAB, você tem que seguir rigorosamente esse prazo, inclusive fazer a contagem, porque eles pedem para você fazer a peça no último dia do prazo. Geralmente é assim. Na vida prática, cuidado, né? Com o que eu vou falar agora, que é o seguinte: este prazo é chamado de prazo impróprio. Como assim, professor, um prazo impróprio? Por que o prazo, né, para a resposta é um prazo impróprio? Porque se o réu não apresentar a resposta, será nomeado um advogado para apresentar a resposta. Ok? Por quê? Porque no processo penal nós temos a ampla defesa. E o réu, ele está desassistido, ele está sem advogado no momento que ele é citado. Desta maneira, ele não está exercendo plenamente a sua defesa, né? Então ele pode não entender o alcance daquilo e por isso não cumprir este prazo e, portanto, poderá ser apresentado extemporaneamente. Já aconteceu comigo, pode ter acontecido com vocês. Se já aconteceu com algum de vocês aí, coloca nos comentários, né? Mas eu já recebi cliente que tinha sido citado, já tinha passado o prazo faz tempo, já tinha passado o prazo. Pergunta, tem cliente que é apavoradíssimo, né? É citado na hora que já vai procurar o advogado. Tem gente que é sossegada, né? Então, você pergunta, quando é que você recebeu essa citação aqui? Ah, foi o mês passado, não lembro a data, tal. Aí você vai ver, já passou o prazo, né? O que fazer? Na verdade, você pode juntar a procuração, pedir a devolução do prazo, que certamente o juiz vai devolver o prazo. Isso, e aqui é que eu peço para que você tome cuidado, é claro que se você estiver monitorando isso, né, o ideal seria entrar no prazo. Podemos encontrar algum juiz, né, que possa discutir ali um pouco mais sobre algum ponto, né? Então seria bem interessante a gente entrar dentro do prazo. Mas se eventualmente você perdeu o prazo, não se assuste, né? Junte a procuração ali, peça devolução, porque o juiz
pode te dar essa devolução, né? Legal? Muito bem. Agora, olha só. Um outro ponto aqui, né? A Elisângela está dizendo aqui, ó, né? Sim, sempre acontece até ser nomeada. É isso aí, né? Para quem está advogando na Defensoria Pública, pega muitos casos desses, né? Porque o réu não contratou advogado e depois a gente é nomeado para fazer a defesa, né? Muito bem, olha só, pessoal. O artigo 396, então, ele fala que o réu é citado para apresentar a resposta no prazo de 10 dias, né? O 396A diz que a gente pode falar de tudo na resposta, certo? Eu queria abordar esse ponto. Nós vamos realmente falar de tudo na resposta? Como é que é tecnicamente essa resposta? E isso tem a ver com o que o José Roberto está falando aqui para nós, né? Fala um pouquinho sobre a prática. Quando não é caso de arguir preliminares ou hipótese de absolvição sumária, a defesa pretende reservar o direito de apresentar teses defensivas em sede de alegações finais. Exatamente isso, Zé Roberto. É esse o ponto que eu queria chegar. O artigo 396A fala: podemos falar de tudo, mas tudo nos é permitido, mas não significa que nós vamos usar desta prerrogativa. Como assim? Então vamos separar aqui. Para quem estiver fazendo OAB, vai sim falar de tudo possível. Tudo bem? Porque a OAB quer extrair de você as suas argumentações, o que você tem para poder falar. Então, ela quer esmiuçar, então aí você fala tudo mesmo. OAB é falar tudo. Legal? Na prática, é um pouco diferente. Por quê? Pense o seguinte, isso vai servir ali como uma regra para você daqui para frente. Guarde isso que eu vou falar. Toda vez que a gente entra com uma petição, nós temos um pedido, claro, petição gera um pedido, né? A própria etimologia da palavra está gerando isso. Quando a gente faz um pedido, o nosso pedido tem que ser juridicamente possível. Eu não posso pedir o que é impossível, eu só posso pedir o que é possível. Legal? Muito bem. Quando eu entro com a resposta, eu tenho que pensar o seguinte, tenho que me antecipar. Como num jogo de xadrez, quando a gente move uma peça, a gente tem já que se antecipar imaginando qual é a peça que será movida pela outra parte, né? O que vai acontecer dali para frente? Quais as consequências da minha mudança de pecinha ali? Esse é o espírito ali do xadrez, certo? Muito bem. Então, quando eu apresento a resposta, os autos vão conclusos para o juiz e o juiz poderá, né, ter duas atitudes e só. São duas atitudes. A primeira, ele pode absolver sumariamente o réu, de acordo com o artigo 397. Lembre, a resposta está no 396, 396A, e aí nós vamos para a sequência, que é o 397. 397. A possibilidade de absolvição sumária. É uma das atitudes possíveis do juiz. E qual é a outra atitude? É ele não absolver sumariamente. E se ele não encontrar elementos para absolver sumariamente, o que vai acontecer? Ele vai determinar a instrução, né? Nós teremos ali uma audiência de instrução, debates e julgamento. Então, quando eu faço a minha resposta, eu tenho que pensar nessas possibilidades. A possibilidade de absolvição sumária e a possibilidade de marcação de audiência. Por isso, devo dizer que, para quem presta OAB, fiquem atentos, ligados aí, é o seguinte: resposta, sempre no mínimo tem dois pedidos. O pedido de absolvição sumária e lá um pedido subsidiário, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, porque ele vai marcar a audiência de instrução e aí você vai arrolar as testemunhas. Claro que se ele absolver sumariamente, as testemunhas não serão ouvidas, né? Mas
o juiz determinando a audiência, as testemunhas serão ouvidas. Então a gente arrola as testemunhas ali, tá certo? Muito bem. Olha só. A absolvição sumária, se a gente observar ali o artigo 397, nós vamos ver que as hipóteses de absolvição sumária são muito limitadas. Muito limitadas, pessoal. Nós temos ali, né, 4 hipóteses de absolvição sumária, né? Tecnicamente são a questão de uma excludente de ilicitude, por exemplo, uma legítima defesa, um estado de necessidade, né? Uma exclusão de ilicitude. Também nós temos ali a questão da excludente de culpabilidade, que é diferente da excludente de ilicitude, e aqui a própria lei faz uma ressalva, né, dizendo que pode ser alegada a excludente de culpabilidade menos a doença mental, né, a doença mental não entra aqui. A terceira hipótese seria a tipicidade, né, a conduta existiu, mas ela não se enquadra no fato, né? Então o fato é atípico. E nós temos ainda a possibilidade de extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade, né? Por exemplo, uma prescrição. Essas são as hipóteses de absolvição sumária. Não existe outra. Então observe, por exemplo, que não existe absolvição sumária para falta de provas. E por que não existe absolvição sumária para falta de provas? Primeiro, porque a lei não prevê, mas segundo, que nem poderia prever. Por quê? Porque não tivemos a instrução ainda. Como eu posso dizer, não tem prova nenhuma, se a instrução não começou? Né? Então esse é um erro muito comum que eu vejo aí dos nossos alunos, amigos, né, que estão advogando, no sentido de que, vamos pedir ali a absolvição, tem que pedir a absolvição, sempre tem que pedir. Um erro ali muito comum até para quem faz defensoria pública, tem que pedir, não tem que pedir. Porque o seu pedido não pode ser impossível. Se você pedir, por exemplo, por falta de provas, é um pedido impossível, ele não vai rolar. Imagine, por exemplo, que tem uma atenuante para o seu cliente, uma atenuante. Ele confessou, ele indenizou a vítima, ele é menor de 21 anos, sei lá, tem uma atenuante, tudo bem? Na resposta, você não fala de atenuante. Por que você não fala de atenuante? Porque o seu pedido, ele é impossível. O juiz não irá condenar depois da resposta. Se ele não irá condenar, ele não irá aplicar a pena. E se ele não aplicando a pena, ele não vai analisar, né, se tem atenuante, se não tem, causa de diminuição. Não, né? Afastar qualificadores, não existe isso. Dá para entender? Então tem um limite. E na vida prática, pessoal, e quem está aqui sabe o que eu estou falando, né? Quem está advogando aí há um tempo, é que na vida prática é muito difícil o juiz absolver sumariamente. Até porque, olha só, se o juiz não absolver sumariamente, imagina que ele tenha o mínimo de dúvida. O mínimo. Ele está assim, tendencioso a absolver. Ele acha que vai absolver, né? Mas ele está com alguma dúvida. Se ele tiver com alguma dúvida, pessoal, ele não absolve sumariamente. Sabe por quê? Porque ele pode absolver ao final. O fato de não absolver sumariamente não impede o réu de ser absolvido ao final, não pelo artigo 397, e sim pelo artigo 386, né? Então o juiz empurra isso para frente, tá certo? Então é muito difícil na prática ter absolvição sumária. Pode ocorrer principalmente em casos de prescrição, né? Se você encontrar ali uma prescrição, porque aí é uma contagem muito objetiva, independe de dilação probatória, né? Pode acontecer por outros fatos também. Eu aí, nesses quase 30 anos de carreira, né? Mas pensando depois de 2008, né? De 2008 para cá, quando tem essa regra
já consegui muitas absolvições sumárias por motivos diversos, mas assim, é raro, né? Geralmente a resposta é para rolar testemunhas, requerer diligências e juntar documentos. Lembrando que requerer diligências e juntar documentos você poderia ainda utilizar em outras etapas do processo, mas por uma questão de lealdade processual, o momento ideal é você requerer no momento da resposta, sim. Então, ali, quando eu pergunto, devemos falar sobre tudo? Olha, o que eu acho é o seguinte, você tem que observar o caso concreto e ver se há o mínimo de possibilidade de absolvição sumária. Se houver o mínimo de possibilidade de absolvição sumária, aponte para isso e vá firme em cima disso. Tudo bem? Agora, se você percebe, sua percepção vai dizer isso, que não vai rolar absolvição sumária agora, precisa de uma dilação probatória ou alguma coisa nesse sentido, você não se desgasta. E pede, como falou aqui o José Roberto, pede para apresentar uma defesa ampla ao final, para evitar antecipação de teses, e você diz ali de uma defesa ampla ao final e aproveita a resposta para rolar testemunhas, requerer diligências e juntar documentos. Isso, vida prática, OAB, tudo. Tem que falar de tudo. Anotem aí para quem está prestando OAB para falar de tudo.